eu sou Cleonaide, sou dona do canal Reflexões e hoje eu quero abordar com você um tema muito importante para o momento, que é a questão da solidão como um caminho para a solitude. Todas as vezes que nós pensamos em solidão, nós associamos a um aspecto negativo. Talvez por conta da nossa cultura, estar só significa algo ruim. Você imagina que quando nós éramos crianças, na hora da disciplina, aí a pessoa dizia assim: eu vou deixar você preso aqui no quarto sozinho e você só vai sair daí quando eu mandar. Como se estar sozinho dentro de um quarto fosse uma coisa negativa. Então, pensar em solidão é associá-lo a abandono, é associá-lo de algum modo, a algo ruim. E nós sabemos que a experiência de estar só é uma experiência que pode se tornar algo muito positivo. Você sabe que grandes escritores, grandes cientistas, qualquer pessoa da área do saber, se ela vai desenvolver algo que ninguém nunca desenvolveu, ou ela vai chegar num ponto de maestria ou de excelência que ninguém antes conseguiu, ela vai ter por trás longos períodos em que ela vai estar sozinha. Aí nós migramos de uma situação de solidão para uma temática da solitude. Imagina só que a solitude significa você estar sozinho, mas sentir-se acompanhado. Há um ditado aí muito popular que diz o seguinte, que antes mal acompanhada do que só. Será que isso é uma verdade? Será que viver mal acompanhada acaba sendo até uma situação muito mais confortável do que viver só? Ouvimos tantas mulheres, tantos homens que falam: mas se eu empreender um novo ciclo na minha vida, eu vou ter que viver o aspecto da solidão. E para essa conversa eu quero convidar o filósofo Arthur Schopenhauer, que ele viveu no século XIX. E foi um dos filósofos que viveu uma plenitude muito intensa de solidão, chegando a concluir no percurso da sua vida de que o casamento era utilizado no seu tempo como um artifício para administrar a solidão. E ele dizia que alguns relacionamentos eles eram construídos não por causa dos afetos, mas pela necessidade iminente de ter companhia. E você imagina que, embora ele tivesse vivido no século XIX, ainda hoje esse assunto tem estado como algo muito relevante. Ele chegou a concluir: quem não ama a solidão, não ama a liberdade. Então, Arthur Schopenhauer, ele trabalha todo o tempo nos seus livros, na dinâmica da vida. Ele diz que se uma pessoa ela não é capaz de aprender a estar sozinha, isso significa que ela não vai ter a capacidade de viver de maneira livre, porque a liberdade é algo que precisa ser buscada, principalmente na vida madura. Então, a busca por estar só pode se tornar um caminho de solitude, um caminho em que você pode não ter a presença de pessoas, mas você possa estar preenchido com a sua própria presença, né? Sentir-se bem em estar com você mesma, como se você estivesse com muitas pessoas. Você já observou que a solidão é a arte de todas as pessoas que têm um espírito excepcional? E isso quem disse foi Arthur. Ele conclui nos seus escritos que quanto mais excelente você quiser ser, quanto mais você vai ser uma pessoa feliz, maior precisa ser a sua introspecção, maior precisa ser o caminho que você vai fazer de reflexão, o caminho que você vai fazer de autoconhecimento. Agora, você já parou para pensar alguma vez sobre a solidão acompanhada? A solidão acompanhada é quando você está, por exemplo, casado, mas embora o casamento tenha entrado como uma possibilidade de estar acompanhado, e até os nossos pais muitas vezes falam assim: vai aparecer uma pessoa na sua vida que vai lhe fazer companhia, vai cuidar de você, vai estar em casa para conversar com você, coisas desse tipo. Mas há muitos casamentos e muitas formas de relacionamento onde acontece tudo menos
sintonia. E o que significa essa solidão acompanhada? É quando você está com alguém, mas você já não sente prazer com essa companhia. É quando aquela pessoa está lá, mas não há mais alegria na casa. Não há mais brincadeiras na casa. É quando um deles constrói projetos, mas constrói sozinho. Projetos pessoais, metas, onde todo o percurso de alegria é construído de forma solitária. Então, assim, a pessoa está com alguém, mas essa pessoa acaba não sendo alguém da sua confiança ou alguém que você tem alegria de estar presente. Você sabe também que há casais onde os papéis sociais são os únicos motivos para a permanência daquele casal? Quando eu digo papéis sociais, eu estou falando, por exemplo, de cuidar dos filhos. Há casal que eles estão apenas fornecendo serviços. Um faz a comida, o outro cuida dos filhos, um arruma a casa, o outro, cuida dos seus medicamentos. Mas assim, o relacionamento em si deixou de existir. E é por isso que Schopenhauer diz que a companhia verdadeira que alguém precisa ter é a companhia consigo mesmo. Isso eu não estou querendo dizer que os relacionamentos não sejam aspectos positivos e saudáveis. Agora, ninguém que está na nossa vida, ela funciona ou ela deve funcionar como alguém que é responsável em nos fazer feliz, em alegrar o nosso coração, alegrar a nossa vida, cuidar da gente. Em algum momento, essa prestação de serviço, ela acaba não sendo um motivo justo, um motivo real. Porque toda forma de relacionamento onde o outro está por conveniência, não é uma relação saudável. E é por isso que Schopenhauer ele nos aconselha a agir lembrando do que acontece com as crianças. Aí Arthur Schopenhauer ele diz o seguinte, que quando uma criança pequena, ela pega o seu brinquedo, ela imagina a fala dela, que são aquelas coisas relacionadas às suas inquietações, e ela também imagina a fala desse boneco. Então, no íntimo, aquela criança sabe que aquele boneco não é real. Ele sabe que não pode falar e ter reações espontâneas daquele boneco. Mas a alegria da comunicação justifica a brincadeira. Quando nós crescemos, quando nós nos tornamos adultos, ao invés da gente usar os brinquedos, onde você vai construir a sua fala e vai construir também a fala do brinquedo, você vai partir para quê? Essa busca vai ser essa brincadeira, nesse momento lúdico, que é a solitude. Você vai buscar quem? A si mesmo. Então, o momento de estar só é o momento em que você vai fazer perguntas para você, onde você vai criar soluções para as situações que você está vivendo e saindo daquela experiência de conversa individual, você terá então uma qualidade de relacionamento muito melhor. Então, quem não é capaz de viver relacionamentos solitários, de viver um momento de estar sozinho consigo mesmo, não se torna capaz de viver de maneira adequada com uma outra pessoa. Então, todos que estão à nossa volta, eles precisam de algum modo fazer parte da nossa existência. Então, os nossos familiares, o nosso relacionamento afetivo que construímos, os nossos amigos, mas a pessoa que vai continuar com você até o fim é você mesma. Então, vivendo a solidão, que caminha para a solitude, lhe prepara para viver em sociedade. Porque quando nós não aprendemos a viver só, a estar só, é como alguém que está se afogando. Ela está ali sem fôlego, na esperança, na expectativa de ser salvo. Quando alguém entra naquela água, naquele rio, é possível que quem está se afogando leve consigo aquele que tenta lhe salvar. Então, se não é possível você lidar consigo mesmo, a aproximação de outra pessoa, ela tende a utilizar essa pessoa como um refúgio para não ter que lidar com as suas próprias questões pessoais. Então, eu deixo para você o pensamento muito bonito de Schopenhauer. Quem não ama a solidão, não ama a liberdade. Então, que nesta semana
você promova encontros com você mesmo. Marque um horário, priorize uma agenda em que você possa estar com você mesmo. Nesta possibilidade de se conhecer mais, dialogar mais com você mesmo, encontrar o seu ponto de equilíbrio e a partir daí partir para todas as formas de relacionamento. Aprenda a viver sozinho. Busca em todo o tempo a solitude. E quando você sair dessa experiência, você vai estar muito melhor para abraçar quem está à sua volta ou ouvir as suas dores ou as suas alegrias. Volte para dentro de si mesmo para que você possa voltar melhor. Um grande abraço para você.